chega de moleza. Vamos trabalhar um pouquinho agora? Então vamos entrar na matéria de hoje. A nossa matéria é História dos Hebreus. E o título, vou pedir para pôr na tela. Primeiro capítulo, Período Antediluviano. Esse é o nome da matéria. Então, o que significa período antediluviano? Quando nós pegamos a Bíblia, então você que não tem ainda familiaridade com a palavra de Deus, começou agora a fé cristã, está estudando agora, gostou, está aprendendo. Então, o primeiro livro da Bíblia, o nome dele é Gênesis, tá bom? Primeiro livro, você já vai decorando, anotando num papel, Gênesis. E significa início, começo. Até no hebraico começa o primeiro versículo com no princípio, é o nome do livro. No princípio, no hebraico, Bereshit, então é no princípio, Bara Elohim, no princípio criou Deus, no hebraico, tá bom? Então, esse nome, esse no princípio, começam todas as coisas. Então, quando eu leio do capítulo 1 da Bíblia até o capítulo 6, porque no 7 já tem o dilúvio. Então, eu chamo o período antediluviano. Então, na história dos Hebreus, nós vamos estudar os períodos. Assim como na história da igreja nós vamos estudar períodos, na história dos Hebreus, mesma coisa. História dos Hebreus significa história do povo judeu ou história bíblica. Então, o primeiro período que o aluno estuda, ele começa com a criação e vai até o capítulo 6, porque no 7 já começa o dilúvio. Aí já é um outro período. Então, o período antediluviano, ou tudo que aconteceu antes do dilúvio, estão nos 6 primeiros capítulos da Bíblia. Olha que facinho. Então, de repente, você nunca leu a Bíblia. Olha, eu quero estudar um período. Estuda o período antediluviano, os 6 capítulos da Bíblia, tá bom? Então, primeiro fala da criação. Então, vou pedir para pôr na tela aí o primeiro versículo, que eu acho que todo mundo decora esse versículo. Não tem como não decorar. Gênesis 1:1. Olha aí na tela, vou pedir para a nossa editora colocar o slide. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E depois Deus vem fazendo as coisas, separação da água, separação da terra, os astros, a criação do vegetal, a criação dos animais, enfim, e por último a criação do homem. Nós somos criados por Deus, somos criaturas a princípio. Esse primeiro capítulo da Bíblia, os primeiros versículos, primeiro texto, ele é chamado pelos estudantes, ele é chamado de poema da criação. Olha que legal, é uma poesia que Moisés está narrando a criação de forma poética. Olha que coisa abençoada. E o mais importante desse texto não é nem a criação. Poxa vida, mas como não? O mais importante do texto não é as coisas que Deus está fazendo na criação, não. O mais importante para nós que estudamos teologia é o seguinte, é entender que existe um Deus e por Ele foram feitas todas as coisas. Essa é a essência do texto. Existe um Deus e por Ele foram feitas todas as coisas, mais de 34 vezes pelo menos vai aparecer Deus fazendo. Se você contar, Deus fez, e o que era bom, Deus fez, 34 vezes pelo menos. Então, o que o texto está mostrando? Que existe um ser superior, um ser que fez todas as coisas, um todo-poderoso, um único ser, que é o nosso Deus, tá bom? E isto vai responder a erros. Há erros, por exemplo, que nós aprendemos na aula de teologia, do materialismo. O materialismo que fica falando, não existe Deus, não existe nada, morreu, acabou, já era, não tem nada a ver. Então, já joga por terra a ideia materialista. Está vendo que importante que é estudar a Bíblia? Fala, descarta, joga por terra o materialismo. Uma outra ideia é o panteísmo, que nós já aprendemos também. O que é o panteísmo? O panteísmo ensina que Deus é tudo e tudo é Deus. Ele não faz separação entre a criação e a criatura, ele mistura tudo. Não faz assim, como dizia meu amigo, não faz assim, gente boa. A Bíblia já mostra no começo, existe um Deus
e por ele foram feitas todas as coisas. Então, uma coisa é criação, outra coisa é o Criador, tá certo? Então, uma coisa é o que Deus criou, não mistura, né? O panteísmo mistura tudo, tá certo? Mas o que mais nós vamos aprender? Olha aí na sua tela, o dualismo eu já ensinei. O que é o dualismo? Existem duas forças, né? O bem e o mal, uma depende da outra. É filosofia asiática, chinesa, que trabalha com o dualismo. Não. De novo eu repito, existe um Deus e por ele foram feitas todas as coisas. Também é jogar por terra o ateísmo. O que é o ateísmo? Aqueles que negam a existência de Deus. Mas como é que vai negar a existência de Deus? O texto é claro. O texto é claro. Existe um Deus e por ele foram feitas todas as coisas. Então também joga por terra o ateísmo. Mas só isso? Não, não. Tem um problema com a ciência aí também. A ciência, né? Então fica aí a Bíblia versus ciência. Essa gente querendo fazer essa disputa entre Bíblia e ciência. Então a primeira coisa que eu gosto de ensinar, que eu também aprendi um dia, é que esse livro aqui, esse livro, a Bíblia Sagrada, esse livro não é um livro de ciência. Aprenda isso aí. Esse livro não é um livro de ciência. Esse é um livro de religião. Esse livro é para cuidar da nossa vida espiritual. Você sabia disso? É para cuidar. Não tem nenhum livro no mundo que resolve o problema da queda do homem. Sabia disso? Não tem nenhum livro no mundo que resolve o nosso problema. A pergunta é o seguinte: onde passarás a eternidade? Essa é a pergunta que eu faço para você que está me assistindo. Onde passarás a eternidade? O único livro que traz a resposta absoluta, correta, exata, é esse livro aqui, a Palavra de Deus, tá bom? Então o propósito de Deus, quando nos dá a sua palavra, é tratar da nossa redenção, Agora, fala também de questões materiais? Até fala, mas não é o principal.